Olá, meus irmãos de fé, mais uma vez com vocês, para a casa de Oxóssi, para a TV Anfesp, passando as devidas informações a vocês, ao qual prometi a vocês, né? Mas voltando a lembrar dos valores que nós temos que dar para a nossa Umbanda Sagrada, nossa Umbanda que nós amamos tanto, né? E temos tenho o maior orgulho de dizer que sou umbandista, e logicamente que dentro da doutrina kardecista, né? Eu venho explicar a vocês hoje um pouco sobre, como eu disse, os fundamentos e também sobre alguns pontos e alguns conhecimentos sobre a obrigação do Ori, né? Porque fazer o Ori do filho não é jogar água de coco. Fazer o Ori do filho não é você jogar uma macê. Fazer o Ori do filho não é riscar pemba. Não. O Ori, ele tem que ser feito adequadamente para que esse filho tenha força, energia suficiente para enfrentar o dia a dia, enfrentar as devassas e demandas, enfrentar as necessidades do dia a dia e assim conseguir as conquistas e olhar amanhã os outros filhos e passar isso adiante. É segredo sim, mas tem que se passar, por quê? A nossa religião está ficando para trás, está perdendo essa essência. Nós temos que reforçar, fortalecer essa essência. Quero que vocês conheçam algumas ervas, raízes, favas, que é necessária para a obrigação. Sem isso não tem como fazer Ori. Não tem como, seja na Umbanda ou no Candomblé. Nós falamos muito sobre Obi, Orobô, falamos de Nonoscada, falamos de Umburana, falamos da Cocô. São ervas sagradíssimas. Falamos da folha da costa, do dandá da costa. Sem isso, não tem como você fazer um Ori. Sem o Pichuim. Então, eu não estou falando a ordem que tem que se fazer, porque isso tem que ser um sacerdote ésper para se saber a ordem que vai isso no Ori da pessoa. Mas o Obi é fundamental. Mas o Obi também tem outras origens, outras vertentes que vocês podem utilizar o Obi para uso diário, ralando ele, tomando chá, ingerindo ele, mastigando ele, que ele é ele é excelente, uma fruta excelente para o coração, para a coronária, para a circulação, né? O Orobô, vou continuar falando do Obi, mas o Obi, nós temos diversas classes de Obi. Há muitos anos atrás, o Obi só existia na África. Na Bahia começou a se fazer, se plantar, e na Bahia a gente consegue um Obi bom mesmo, de verdade. Mas conseguiram plantar lá, tentaram, né, plantar, mas quando nasceu, ele não teve a mesma essência da África. É um Obi branco. Tem fundamento sim, mas ele é branco. Mas o Obi verdadeiro, que é o da africano, é aquele qual você pode dividir ele. Tem diversas formas de você dividir. Tem Obi de 3, de 2, de 4, de 5, de 6. De acordo com a sua necessidade, é o que você vai utilizar. Você precisa de Obi de 6, vai pegar um de 6. Se de 4, pega um de 4. Você pode pegar um Obi de 6 e usar para 4. De 6 usar para 3. Você divide que ele tem o risco certinho, que vocês vão ver em vídeo como ele funciona. Ele tem a fase dele que é simplesmente nunca ponha uma faca no Obi. Com a ponta da mão você abre, você já vai saber qual a parte você vai utilizar, quanto você vai utilizar, seja para banho, seja para ingerir ou seja para colocar no Ori, ok? Também muito utilizado nas cotinhas, né? O Obi, o Orobô são condimentos essenciais para o fortalecimento também da quartinha, que dá a ligação para com o orixá. O Obi pertence a todos os orixás, sem exceção, todos. Por quê? É uma erva sagrada, uma fruta sagrada, um fruto sagrado, que ligado diretamente ao nosso grande Pai Oxalá. Assim sendo, não tem como você fazer um trabalho dentro de uma iniciação sem Obi. Não tem como. Pode fazer com outros condimentos, ingredientes, mas não tem a mesma essência, a mesma força do que com o Obi. Não tem. Aqueles que quiserem ter mais conhecimento
mais profundo sobre esse assunto, estou à disposição para explicar a vocês, porque são coisas sagradas, de fundamentos, que não pode se expor da forma que eu estou expondo aqui. Mas eu estou falando do fundamento de tudo isso. Porque tem que ter o fundamento, o pai de santo tem que ter um fundamento para colocar, tem a reza adequada para se fazer, não é pegar de qualquer jeito lá e colocar no olho do filho, não é assim. E o filho também tem que estar preparado para receber isso no ori, isso é fato. O Orobô também ele é sagrado, também pertence ao Oxalá, mas paralelamente a Xangô. Já o Urobô, ele é mais focado, é uma fava, né? Ela é a fava meio amarronzada, felpuda, né? Tem o aspecto do ingá, quem conhece ingá sabe o que eu estou falando. Tem o aspecto do ingá, uma favinha que você recolhe ela e adentro tem o Urobô. Mas também ela é fundamental para se fazer uma obrigação, para se cuidar na quartinha, e também tem fundamentos para curas maravilhosas, né? Mas todos esses que eu estou dizendo têm fundamentos para ori. O Dandá, ele também é uma raiz sagrada, só que ele dá mais no arabrejal, ele parece uma cebolinha bem pequenininha, duro que é danado. Ralado, tem que se ralar, tem nação que ferve ele para utilizar, mas ele perde a essência, que você ferveu, né? Quando ele é ralado, ele tem outro tipo de essência, então é só colher, deixar secar, ralar, você tem já a essência pronta para utilizar no dia a dia, né? O pichoim também necessariamente utilizado no ori, né? Tem que ser usado ele, né? No fundamento. Também sagradíssimos, né? O pichoim. Muitas pessoas não vão entender o que eu vou estar falando aqui porque não utilizam, né? O limo da costa, é o limo, que é uma pasta preparada, né? Com diversos condimentos, que não cabe a mim dizer o segredo, né? Mas ele também é necessário, que inicia-se uma obrigação de um filho, lavando o seu ori com água de coco, lógico, passa o limo, depois é que vem esses condimentos em cima do ori. Então vocês estão entendendo quantas coisas que vão no ori do filho para que ele possa se iniciar, que ele possa ter as obrigações dele pronta? Então, são coisas que estão se perdendo, não está se fazendo mais isso. Agora eu pergunto, quem são esses que estão se dizendo sacerdote? Que só tem água de coco na cabeça. Aí estão destruindo os filhos, estão fazendo coisas que não são adequadas aos filhos, estão passando os segredos para os filhos que não são verdadeiros. Então, nós temos que ter dentro da obrigação o obi, o orobô, a nonoscada, o pichoim, o limo da costa. Necessariamente também temos que ter a palha da costa, que é a proteção da linha de Egum, que é para o filho não ser atacado e ter a proteção nos dias sagrados e utilizá-los diariamente. Esse cordão da costa, ele tem que ser usado de forma preparada. O pai só tem que preparar, né? Senão não tem sentido da pessoa pegar na loja, comprar e usar. Não tem sentido, tem que preparar, senão não adianta nada. Então são coisas que eu estou explicando a vocês que tem que ser usado, tem que ser feito, né? Porque senão nós estamos perdendo as nossas essências. Mas eu quero explicar alguma coisa para vocês aqui sobre a noz moscada. Noz moscada é uma erva sagradíssima também. É um nó de cola, né, também. Nó de cola, o pichoim, o obi, o orobô, é nó de cola também, né? Mas ele tem uma essência tão boa e se pode usar diariamente para as pessoas que querem prosperar. Não há necessidade de você ter uma obrigação para utilizá-lo, não. Você pode utilizar ele diariamente, logicamente, feito por um sacerdote ou pessoa que já preparada, logicamente, que é o pó. Então utiliza-se ele em diversos tipos de banho, utiliza-se ele com cravo moído para banho também, juntamente com algum condimento. Pode colocar levante, pode colocar de abicaminho, pode colocar um cravo de folha, né? Juntamente com mel, algum tipo de essências de perfume, né? Que é excelente para a prosperidade, excelente para o amor. Então são coisas que, se souberem utilizar adequadamente, nós não estamos perdendo a essência da nossa Umbanda. Nós estamos evoluindo a nossa religião Umbanda. Eu não estou falando fundamento aqui, estou falando segredo. Estou falando não como fazer. Estou explicando que existe e dá para se fazer para que as pessoas
consiga melhor equilíbrio na cabeça, consiga caminhos abertos, necessariamente tem que pegar a orientação do sacerdote, para que ele possa utilizá-lo de forma adequada. Não adianta falar assim, eu vou perguntar para fulano que vai me ensinar, não. São fundamentos que se é necessário se guardar para que as pessoas não utilizem isso como um comércio ou como bagunça para destruir as essências da nossa religião. Então, são coisas que eu estou explicando a vocês, da obrigação, dos fundamentos da religião. Então, eu já estou falando limo da costa, folha da costa, sim, eu esqueci de falar da folha da costa. A folha da costa é fundamental também para uma obrigação. Olha quantas coisas vocês utilizam no Ori, tudo vai no Ori. Limo da costa, folha da costa, obi, orobô, pichuim para alguns que utilizam, né? E a água, que é de coco, que é lavado Ori, a lobaça, que é a cebola que sai colocado. Sem isso, esquece, você não tem obrigação feita, desculpa. Aí você é um mero Yaô. Então, se você não fez adequadamente essas obrigações adequadas para se você fortalecer e ajudar o seu filho amanhã, ser forte para que o seu filho não caia doente, ser forte para que o seu filho não pegue uma demanda, e você saber segurar, não tem como, não tem como. Então, ou você faz adequadamente, como tem que ser feito, como manda o figurino, como a nossa religião nos ensinou, ou então a nossa Umbanda vai continuar perdendo nossas essências, e muitos dos filhos abandonam, afastam, por quê? Intriga na casa, confusão com o outro, um querendo ser melhor do que o outro. Lembre-se você, ninguém é melhor do que ninguém. Quando você tem 1000 filhos, 10 filhos, 5 filhos, 2 filhos, não importa, todos são filhos. O pai tem que dar carinho igual para todos, amor para todos, para que amanhã esse legado continue. Ensinamento, eu vou escolher 2, 3 filhos para saber. Não, pegue os filhos que estão aptos a querer aprender, ensine, que você só tem a ganhar, nunca a perder. Axé.